Meus irmãos, a graça e a paz. Eu sou Valdeir Contaif. Estamos trabalhando o tema escatologia. Escatologia é propriamente a doutrina das últimas coisas. E é isso que estamos fazendo aqui. Nós primeiro fizemos uma introdução e nesse instante nós estamos adentrando no tema da morte. Compreender isso, né? A teologia da morte. O ser humano, ele é mortal, no sentido que ele não tem vida em si mesmo. Somos finitos. E fomos feitos de duas substâncias. Uma substância é material e a outra é imaterial. O corpo e a alma. As duas substâncias funcionam muito bem unidas. Elas foram criadas por Deus para funcionar unidas. O corpo se relaciona com a alma e a alma se relaciona muito bem com o corpo. Quando o corpo está consciente, a alma está consciente. E quando o corpo está inconsciente, a alma também está inconsciente. Quando o corpo dorme, a alma não fica ativa, ela não está alerta, escutando o que se passa enquanto você está dormindo. Existe um repouso da mente, porque a mente também precisa descansar. Quando eu falo de alma, eu estou falando exatamente disso. Da mente humana, da substância imaterial, daquilo que o Espírito vivifica para que a gente tenha vida espiritual em nós. Nós somos seres espirituais. Então, quando o corpo morre, a alma, ela interrompe o relacionamento que ela tinha com o corpo. Porque ela se dá muito bem com o corpo, mas quando o corpo não tem mais condições de subsistência, então a alma se desprende. A alma não deixa de existir com a morte do corpo, porque a alma tem existência além do corpo físico, porque a alma não é material, a alma ela é espiritual. E porque ela é espiritual, então ela continua a sua vida mesmo com o corpo perdendo as suas funções. Então, para onde vai a alma quando morremos fisicamente? Bem, a alma segue para o mundo invisível, onde algumas coisas importantes acontecem. A gente pode dizer a respeito da morte humana que a morte ela pode ser didaticamente estudada como três. São três mortes? Digamos que são três estados. Né? Três estados. A morte é vista como uma separação. Então pode haver três separações. Né? Mas é claro que elas estão unidas porque elas são sequenciais. Então são três estados de morte, melhor dizendo. Quando Jesus morreu, morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e ele fez isso em favor de nós, pecadores, que arrependidos buscamos ele com sinceridade, Jesus clamou lá na cruz do Calvário: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Ele estava, na verdade, citando o Salmo 31, verso 5. Por que Jesus fez essa citação? Porque ele clamou ao Pai que ele estava entregando o Espírito. O entendimento da Bíblia é que o corpo sem o Espírito está morto. Então era a experiência de desprender a alma para que o corpo pudesse então cessar as suas atividades de tanto sofrimento que estava acontecendo, né? Tiago 2,26 diz isso, que o espírito, o corpo sem o espírito está morto. E a gente sabe que a alma na Bíblia é identificada com o espírito. Tem uma discussão sobre se são três substâncias, se são duas substâncias, e talvez eu deva dizer isso aqui. A Bíblia ela não faz a distinção de quantas substâncias existem. Existe citação das substâncias.
No momento se cita duas, quando se fala de alma e de corpo. Em outro momento se cita três, quando se fala de espírito, alma e corpo, por exemplo, em Tessalonicenses. Mas a Bíblia fala de mais substâncias. Ela fala, por exemplo, da mente como um todo. Nós é a palavra que é usada no grego. Espírito é pneuma e o corpo se usa soma, né? Alma é psique, né? Mas existe o nós. Existe também, além disso, dessa vida consciente, né? A gente poderia pensar em muitas estruturas. Podemos voltar para o Antigo Testamento, por exemplo. As pessoas têm um problema com Ruá, com Nefesh, né? O que é Nefesh e o que é Ruá? O que é sopro? O que é hálito? O que é espírito? Nós não precisamos entrar em tanta confusão. O fato é que Deus nos fez complexos, né? Inclusive o Antigo Testamento fala de coração, fala de rins, fala de consciência, né? E a gente pode pensar também em vontade, a gente pode pensar hoje nas estruturas que nós temos para entender, por exemplo, temperamento, né? Muitas coisas agem em nós. O ser humano é muito complexo, né? E ainda é mais complexo ainda porque quando nós somos salvos, nós recebemos o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo habita no nosso espírito, né? Ele se une, se funde, né? E isso é o processo chamado de vivificação. A vivificação ocorre quando o Espírito Santo trabalha no nosso coração, habitando em nós e vivificando a alma. É um processo muito interessante, mas fugiria um pouco aqui o que nós estamos apresentando, porque o que nós estamos dizendo é que a gente não precisa ficar preso, se é dicotomista, pluricotomista, monocotomista. Não precisamos dessa prisão intelectual, essa prisão conceitual. Nós somos múltiplos. No momento, quando se fala de alma, por exemplo, psique, alma pode corresponder simplesmente à vida. No outro momento, pode corresponder exatamente à substância da mente. Em outro momento, pode corresponder até ao espírito. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com as nossas afirmações limitadoras. E aí, o que nós queremos dizer aqui é que Deus está trabalhando duas instâncias, uma instância material e uma instância espiritual. Por exemplo, o cérebro é uma instância material, né? O cérebro não é a mente, né? Porque a mente é espiritual, mas o cérebro tem funções, né? E muitas funções. E quando o cérebro está danificado, nós somos neurologicamente danificados. Em regiões do cérebro, nós sofremos muito, podemos entrar até em inconsciência, né? Muitas coisas podem acontecer porque nós somos complexos, somos seres complexos, somos unidades complexas, somos sistemas complexos. Bem, esse é outro assunto, mas eu precisava referir dessa forma para que a gente entendesse o que estamos falando. Então, o que acontece? A Bíblia nos mostra três tipos de morte. A primeira a gente pode mais tranquila, que é a morte física, né? Nos indica que a morte física é quando a alma é separada do corpo. Essa separação é uma separação abrupta. De repente, algo acontece, existe uma falência do corpo, e aí o corpo não tem como reter a alma. A morte é a saída da alma do corpo por terem esgotados os recursos e os meios para que o corpo pudesse ainda reter a alma em si. Isso é a morte. A morte é então o resultado de um período, pode ser um período breve ou um período longo, de fraqueza do corpo que experiencia a falência dos recursos para que a alma continue nele. Se o corpo pudesse, o corpo não deixaria a alma ir.
porque nós fomos criados por Deus de uma forma que nós buscamos a proteção da vida, a preservação da saúde, o equilíbrio do bem-estar. São coisas que nós buscamos porque Deus nos fez assim. E essa busca que eu estou dizendo, né? Uma pessoa pode estar doente no momento, mas o corpo irá procurar o equilíbrio, chamado de homeostase. O corpo irá buscar os recursos para diminuir o dano, né, e restabelecer as funções. Deus nos fez dessa forma. Nós funcionamos pela busca da homeostase, pela busca do equilíbrio. A vida sempre busca um caminho. A vida, ela busca um caminho, mesmo que ela precise sofrer no processo dessa busca do caminho, né? Então, a morte é uma ruptura, a morte é uma separação. A morte marca a separação das relações com o contexto em que a vida se expressa, né? Então, a morte, ou melhor, a alma na morte, ela é separada das relações com o mundo físico e segue para a realidade espiritual, onde ocorre uma série de processos. Então, nós estamos dizendo aqui que isso é a morte física, mas a Bíblia fala também da morte espiritual. Existe uma morte espiritual e a gente precisa estar consciente dela. O apóstolo Paulo, ele explicando, né, que as pessoas que ainda não foram regeneradas por Jesus, aquelas pessoas que não responderam ao apelo da salvação, segundo a palavra do apóstolo Paulo, a palavra bíblica, né, canônica, espiritualmente inspirada por Deus, né, a palavra do apóstolo Paulo é que essas pessoas estão mortas espiritualmente, são mortos espirituais. Então, a Bíblia entende que a morte marca a separação das relações com o contexto em que a vida se expressa, né? Então, dizer que alguém está morto espiritualmente equivale a dizer que a pessoa está separada da vida espiritual. Tem olhos para ver, mas não consegue ver espiritualmente. Tem ouvidos para ouvir, mas não tem capacidade de ouvir a palavra de Deus. Não se atenta para a palavra de Deus. Os seus olhos estão fechados para as realidades de Deus. E os seus ouvidos estão agravados para não ouvirem. Esse sentido que a Bíblia fala de não ouvir não dar a devida atenção que poderia trazer um entendimento espiritual para que ela escapasse das limitações do pecado e do peso que o pecado coloca nas relações do mundo, nas relações culturais e nas relações interpessoais. O que acontece é que as pessoas estão separadas da árvore da vida. Não tem o benefício do aroma das flores da árvore da vida. Não tem o sabor do fruto da vida eterna que a árvore da vida traria. Não tem acesso às folhas que seriam a cura das nações. Então, existe uma separação de tudo que é espiritual. E então não existe entendimento espiritual, não existe visão espiritual e não existe sede espiritual. Essa é a condição de um morto espiritualmente. E esse é o contexto, né, conceitual e teológico que o apóstolo Paulo apresenta em Efésios 2, verso 1, 2 e 3 e mais a sequência dele, né? O apóstolo Paulo diz bem assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, dessa morte que eu refiro, né? Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, porque os espíritos de trevas estão envolvidos com essa cultura pecaminosa e com o apelo ao pecado. Então ele fala, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua ou opera nos filhos da desobediência. E ele inclui todo mundo. O apóstolo Paulo diz no verso 3, entre os quais também todos nós andávamos,
segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, dos pensamentos movidos pela carne, é o sentido, né? E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Não quer dizer que a gente viva irado, quer dizer que estarmos sob o juízo da ira de Deus, em vez de termos a filiação da salvação e da paz com Deus, estarmos filiados ao juízo final que manifestará a ira de Deus. A ira é a recompensa daqueles que rejeitam a graça da salvação e da comunhão com Deus. Então, quando alguém recebe a salvação da sua alma através da redenção de Jesus Cristo, essa pessoa sai da condição da morte espiritual. Jesus explica muito bem isso em João 5, verso 24. Né? Ele fala assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Essa é a declaração de Jesus. Então, fica claro isso para nós, né? Passar da morte para a vida é sair da morte espiritual, que é o estado de afastamento de Deus, né? Para com Deus, e se voltar novamente para relações com Ele. O apóstolo João, ainda trabalhando nessa ideia de Jesus Cristo, ele fala em 1 João 3, verso 14, o apóstolo fala bem assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. É claro, um novo dinamismo está operando na alma, e esse dinamismo é o amor, né? Então, a vida eterna é o mesmo que a qualidade da vida espiritual que Jesus coloca em nós. É o recebimento da vida de Jesus que trabalha uma qualidade de vida em nós. Então, vida eterna não é sinônimo de vida longa. Não é o mesmo que uma vida longa de muitos anos. Não, a palavra eterna é um qualificativo especial na Bíblia. É uma qualidade de vida que inicia a passagem da morte espiritual para o estado de vida em relacionamento com Deus, né? Como Deus é infinito, então o relacionamento do crente com Deus também será infinito. E aí a vida eterna terá um sentido secundário de vida longa, mas o sentido primário é de qualidade da vida que Deus nos dá para relacionarmos com Ele. O terceiro estado é a morte eterna. Observa que eu falei da morte espiritual, que é o estado de afastamento de Deus, e da morte física, que é a separação das relações com a vida física, né? Na verdade, com o mundo humano também, que está dentro da vida física. É muito problemático viver aqui na vida terreal morto espiritualmente, vivendo apenas biologicamente e num relacionamento finito humano que é sujeito a ser interrompido pela morte física. Muito problemático isso, né? Então Jesus veio buscar e salvar o perdido, aquele que se perderia nesse processo do juízo da ira por estar separado de Deus. Mas Jesus fez isso, mas e se o perdido não quer ser salvo? Se ele não quiser ser salvo, o que acontece? Então, morrer a morte física, ainda no estado da morte espiritual, traz uma sentença lógica de perder a oportunidade de entrar na bem-aventurança com Deus. O estado em que se morre aqui cristaliza aquilo que levamos para o mundo espiritual. Então, adentrar no mundo espiritual, despido da bem-aventurança, da qualidade de vida eterna que Jesus graciosamente nos dá, é uma escolha, pelo menos, horrível, né? Paulo explica em Romanos 8,6, ele fala, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito dá para a vida e paz. Então, no verso 2, Paulo diria bem assim,
Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Estar na lei de Cristo é estar sob a legislação do Espírito da vida. E essa legislação do Espírito da vida nos livra do peso da lei e do peso da morte, que é a sentença da lei. Então, a salvação, a bem-aventurança da salvação da alma, inclui aquilo que Apocalipse 21:4 relata quanto ao futuro no além. A palavra de Apocalipse 21:4 fala assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Observa que a morte eterna é o estado da alma que cristalizou sua história de peregrinação neste mundo como um afastamento e rejeição da graça da salvação da alma que Deus ofereceu em Cristo. Então, a conclusão que a gente pode chegar é que estudar a morte nos ajuda a compreender o estado intermediário da alma. E o estado intermediário da alma vai nos dar também entendimento do que acontecerá além. Bem, chegamos aqui ao final dessa meditação, né? E eu peço que você, por favor, reveja isso, reveja o texto, né? E abra o seu coração. Não existe porquê alguém negar a graça de Deus. É uma escolha muito difícil negar a graça de Deus. Receba isso por Cristo e garanta a salvação que a Bíblia nos oferece em Cristo Jesus. Amém.